Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vai ser um replante dessa linda menina aqui, ó, que eu já replantei. Se vocês quiserem saber como que eu fiz aqui, ó, o que eu utilizei aqui dentro desse vasinho de barro, ó, me acompanhem aqui no vídeo que vocês vão descobrir o passo a passo de como eu fiz. Tirei substrato, limpei as raízes, vocês vão ver se ela tem poucas raízes ou bastante. Eu expliquei direitinho a questão da haste floral quando tem pouco ou bastante raízes. Como que eu faço, como que eu sei a hora de regar a orquídea estando no vasinho de barro. Então eu já peço o seu like, que ajuda muito o canal. E quem não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma novidade que eu postar aqui no canal. Tem sempre dicas muito interessantes, cultivos diferentes, que vai servir para algum de vocês aí, tenho certeza. E essa é a Doryctenopsis luminescente. Aí me perguntaram qual que é a diferença de Phalaenopsis para Doryctenopsis. A Doryctenopsis, ela tem bastante folhas aqui, como vocês podem observar. Ela é um cruzamento entre a Doryx e a Phalaenopsis. Aí por isso que ela tem bastante folhas assim, ó. E as hastes florais vêm bastante ramificadas, duram mais a floração. E vem também mais hastes florais, ó, aqui tem uma que por sinal acabei quebrando sem querer a pontinha dela, mas com certeza ela vai bifurcar aqui, ó. E aqui tem mais uma, ó, que já tava assim quando ela veio, ó. Então essa que é a diferença da Phalaenopsis para Doryctenopsis. Ela é com bastante folhas, olha a quantidade de folhas que ela tem. E como ela veio nesse vasinho de plástico, e a gente não sabe o que tá acontecendo aqui dentro, é melhor trocar se tá num vasinho plástico assim. Ah, Maria, mas vai replantar ela florida assim mesmo? Vou replantar ela florida assim mesmo. A única coisa que a gente tem que observar é se não vai murchar as folhas. Se murchar as folhas, aí precisa cortar a haste floral. E eu vou observar, se ela tiver poucas raízes, aí eu vou dizer para vocês o que vocês devem fazer. E eu vou começar apertando esse vasinho para que o substrato saia com mais facilidade. Eu até molhei ela para que seja mais fácil de lidar, porque eu vi que tem um pouco de esfagno aqui. Senão ele vai esvoaçar todo no meu rosto aqui, no meu nariz. Isso não é bom. Ó, a gente aperta bastante. Agora eu vou segurar, eu já apertei todo o vasinho, vou segurar pela haste floral e vou puxar. E agora eu vou começar retirando todo esse substrato. Eu molhei, ficou um peso isso daqui. Significa que tem muito substrato. Principalmente esfagno tem muito. Em vaso plástico, o esfagno não dá certo. Começa a apodrecer raízes. E tá socado de substrato aqui, tem bastante. Tem chip de coco, ó. O chip de coco é isso daqui, ó. Quando ele tá mais novo, quando ele tá velho, ele fica mais marrom, mais escuro. Isso aqui retém muita água, ó. Vocês estão vendo a água pingando aqui? É do chip de coco, então fica por dias molhado assim. É esfagno e chip de coco que eu tô vendo que tem aqui no meio. O substrato não é ruim, só que se a gente não sabe regar em vasinho de plástico, não dá certo. E para quem é iniciante, é sempre melhor plantar num cultivo assim mais seco, mas a gente precisa dar uma certa umidade, ou em cima ou embaixo. Vocês vão ver como que eu vou fazer aqui. Essas raizinhas, olha, elas estão bem branquinhas assim, pelo fato de estar num vaso escuro e não pegar luz. Aí elas ficam bem branquinhas assim. Essas raízes a gente precisa cobri-las, senão elas vão secar. Eu tô vendo que essa planta tem bastante raízes. Agora eu vou tirar todo o substrato e já mostro aqui. Essa orquídea aqui, ela chegou pra mim há mais de um mês. E eu reguei muito pouquinho, por isso que ela tá com bastante raízes assim ainda. Porque esse tipo de substrato que ela tem, encharca muito se a gente fica molhando demais. Pra minha sorte, tem bastante raízes, mas porque eu quase não molhei nesse vasinho de plástico que ela veio. E raízes secas tem, olha, é só umas ponteirinhas secas mesmo que tem, que eu até vou cortar aqui com a tesoura agora. Essa pontinha seca. Praticamente não tinha raízes mortas, ó. Estão bem lindas essas raízes, ó, tem bastante raízes aqui.
E eu retirei tudo isso aqui, ó, de substrato, ó, bastante esfagno, chip de coco, tudo que encharca uma orquídea no vasinho de plástico, sem furo nenhum nas laterais, né? Esse tutor que veio na haste floral, ó, que é um arame, eu vou procurar deixar, não vou nem mexer, tá? Porque eu quero que a haste fique assim, intacta. E ela até vai me auxiliar. E agora, como é que eu vou replantar essa orquídea? Vai ser nesse vasinho de barro aqui, que eu até já ensinei a fazer no canal, tem o passo a passo. Vai ser uma semi-hidroponia. Ó, tem só esse furinho aqui embaixo, ó, vai ficar só um dedinho de água, porque o vaso, ele é bem grosso por dentro, então fica só um filetezinho de água. E aí eu vou mostrar como que eu vou fazer aqui dentro com ela, que substrato, como que eu vou utilizar. E tem esse araminho também. Eu até já vou deixar o vídeo aí no topo dos comentários, na descrição do vídeo, e depois vai passar na tela final o passo a passo de como furar esses vasinhos assim, ó, sem ter a furadeira. Vai ficar um charme nesse vasinho de barro aqui. Parece pequeno, mas não é tão pequeno assim o vaso, ó. É um vaso compatível com o tamanho dela. Eu vou usar o isopor, porque o vaso de barro já é pesado, mas se vocês não têm isopor, podem usar argila expandida também. Eu uso muito isopor aqui nos meus replantes. Eu vou forrar esse fundinho que vai ficar com água, que é esse dedinho que eu falei, vai ficar forrado com o isopor, para que as raízes não fiquem em contato direto com a água, para elas não apodrecerem. Coloquei um tantinho assim de isopor no fundo, só para forrar esse dedinho que vai ficar de água. E agora eu vou acomodar minha planta aqui dentro. Vou posicionar minha orquídea bem aqui. Ó, essas raízes que estavam dentro do vaso, bem branquinhas, eu vou procurar colocar todas para dentro do vaso. Porque se eu deixar para fora, elas vão secar. E essas que estavam mais por cima, ó, essas mais escuras, ó, essas mais escurinhas assim, eu vou tentar deixar elas mais aéreas, mais por cima do vaso. Porque se a gente pega uma raiz aérea e põe dentro do vaso, corre o risco dela secar, é bem provável. E as branquinhas, se deixar para fora do vaso, vão secar também. Então a gente faz assim, raiz branquinha, clarinha para dentro do vaso, e a raiz que já estava aérea, deixa para fora do vaso. Depois que eu finalizar esse replante, eu vou molhar também para vocês verem como que fica esse tipo de semi-hidroponia em vaso de barro. É bem interessante, principalmente para quem mora em um local muito quente. Ó, vou tentar enfiar esse arame aqui para dentro, ó. Quando acabar a floração, eu venho e puxo com todo o cuidado. Ó, coloquei aqui para dentro porque esse arame vai me auxiliar aqui no replante, vai me ajudar a dar uma firmeza para minha planta aqui dentro. Porque a orquídea tem que ficar bem firme dentro do vasinho. Porque se ficar bamba, ela vai ter dificuldade para enraizar. E uma orquídea que está bem presa, se enraiza com muita facilidade. Agora eu vou vir calçando com o isopor. Gente, o isopor é esse isopor de eletrodoméstico que vem nos aparelhos domésticos, televisor, geladeira. E ele é um material bastante flexível, ó. Se a gente pressiona, ele encolhe. Então, eu posso ir calçando aqui a minha planta. Posso colocar bastante isopor, mas não é só isopor que eu vou utilizar aqui. O isopor, as raízes conseguem atravessar, elas conseguem passar pelo isopor. Eu coloquei esse tanto aqui, ó, de isopor, ó, não coloquei bem até em cima, vocês já vão ver como que eu vou fazer. E vocês vão vendo que tem esse ganchinho aqui, tem esse furinho e tem esse arame aqui da haste floral. Agora vocês vão ver como que eu vou fazer para dar uma firmeza aqui para minha planta, ó. Porque pegando assim, ela tá um pouco firme, mas não o suficiente para se enraizar. Agora eu vou usar esse lacre plástico aqui, ó, que eu sempre utilizo aqui nos replantes. Primeiro eu vou passar o lacre plástico nesse furinho aqui, ó. Eu vou passar por aqui primeiro o lacre plástico. Vou passar por dentro do furinho aqui. Saiu aqui por dentro a pontinha do lacre plástico. Agora eu vou puxar. Vocês não fazem ideia como esses lacres aqui ajudam. Mas se vocês não tiverem o lacre, pode ser um araminho, um barbantinho, que vocês tiverem. Tá, eu consegui passar o lacre plástico.
Agora eu vou abraçar esse arame aqui, ó, da haste floral e vou encaixar a minha abraçadeira, ó. Assim vai ajudar a dar uma estabilidade aqui na minha planta. Só fixo bem assim, ó. E agora eu só venho e corto essa abraçadeira. Vou deixar um pedacinho, caso eu precise puxar mais um pouquinho. Olha como deu firmeza aqui pra minha planta. Nem parece que ela tá fixa aqui só com o isopor e com esse lacre aqui pelo arame da haste floral. Olha, tá bem firme aqui. Esse tanto de isopor que eu coloquei já é o suficiente. E agora eu vou utilizar o esfagno, que eu gosto muito de usar o esfagno. Claro que não em vaso plástico, né? Sem furos nas laterais, mas em vasinho de barro, em tronquinho, ele é muito útil. Meu esfagno já está úmido aqui, ó, porque trabalhar com ele seco voa no nariz. E agora eu vou colocar, porque vocês viram que essa orquídea ela tava num substrato que tinha bastante umidade. Então eu preciso dar essa umidade para ela. Porque essa semidroponia que tem aqui embaixo, ó, vou colocando tudo ao redor assim, ó. Essa semidroponia que tem aqui embaixo é um dedinho só de água. Em climas muito quentes, aí regiões quentes, essa água vai secar em um dia. Porque o vaso de barro, ele bebe água junto com a planta. Vai secar bem rápido. Tanto que se vocês pegam um vaso de barro, que ele tá completamente seco, e vocês colocam na bacia de água, ele faz até um barulhinho, fica ali tomando a água. Ele suga muita água. Aí depois eu molho para vocês verem como que eu faço aqui esse tipo de cultivo. Ó, vou colocar mais esfagno, porque o esfagno, quando ele tá novinho assim, ele fica bem fofinho e ele não tá prensado também, ó, ele tá bem fofinho. Aí eu vou só colocando aqui e com o tempo ele vai abaixando também. Essa orquídea provavelmente ela nem vai sentir tanto o replante, porque ela tem bastante raízes, ela vai ficar num cultivo que ela vai ter uma umidade correta, e aí ela vai se enraizar bem, ela tá bem presa aqui também. Se ela tivesse poucas raízes, vocês já sabem, eu teria cortado a haste floral, mas vocês viram o quanto de raízes boas que ela tinha. Vou colocar mais um pouquinho aqui, tentando não cobrir essas raízes aéreas que já estavam assim. Vocês viram que eu não aterrei o caule da orquídea lá pra dentro do vaso, né? O rizoma dela aqui, ó, ficou bem pra cima, ó, ficou bem livre, não ficou aterrado lá pra dentro. Só as raízes mesmo. Agora eu vou molhar pra vocês verem como que eu faço, como é que é essa semidroponia, que vou explicar direitinho pra vocês como é que vocês devem fazer. Coloquei meu vaso aqui na bacia, agora eu vou regar essa planta. Eu vou regar desde as folhinhas dela, ó. Vou regar tudinho, porque é importante para tirar a poeira, para que não acumule ácaros, porque o ácaro ama a poeira. Quando eu molho as minhas orquídeas, eu molho de mangueira e eu sempre lavo bem as folhinhas, tá? Lavo bem. Independente se a orquídea tá em pé como essa aqui, eu já vou explicar. Eu rego tudo. Se tá em pé, se tá tombada, eu rego as folhinhas igual. Molhei as folhas e agora eu vou regar todo o vasinho aqui, todo o substrato. Ó, agora vocês observem que tá escorrendo a água por esse furinho aqui, ó. Fica escorrendo toda a água por aqui. Vai ficar só esse dedinho aqui embaixo. Em climas quentes, vocês podem molhar e deixar assim. Mas como aqui tá meio úmido, não tem nem sol, tá nublado, o que eu vou fazer? Eu vou escorrer essa água aqui, ó. Vocês têm esse controle, vocês podem controlar isso. Se tá muito quente, que vê que a orquídea vai secar o substrato em um dia, vocês podem deixar essa semidroponia aqui. E se tá chuvoso o tempo, embora ela não vá pegar chuva, vocês retirem a água. E se é um local que dá muito frio, vocês também retirem a água, não deixem água. Isso é bem pro verão, para quando tá bem escaldante. E vocês viram então como que eu fiz para molhar essa orquídea. E agora eu vou explicar para vocês como é que a gente sabe quando pode molhar, quando não pode molhar, estando no vasinho de barro. Já que a gente não vai conseguir enxergar as raízes que estão aqui por dentro, é muito fácil eu explicar aqui para vocês. E pelo fato de ter a semidroponia também, embora eu tenha escorrido a água, mas em locais quentíssimos vocês podem deixar que em um dia já seca. Como é que eu vou saber então? O vaso, quando ele tá bem molhado, ele fica dessa cor aqui, ó, fica bem marrom escuro. E quando ele tá secando, ele vai clareando.
tá? Vocês vão saber com bastante facilidade isso. E outra coisa, ao mesmo tempo que o vaso vai secar, o esfagno também vai secar. Vocês vão colocar, porque eu usei o esfagno só por cima, vocês vão colocar o dedo aqui no esfagno, ou só de olhar vocês já vão saber. Aqui no caso eu molhei, ó, tá bem escuro. Quando ele dá uma clareadinha e a gente põe o dedo e fica craquelento, ele tá bem seco. Aí vocês podem molhar bem tranquilos, tá? Mas cuidem com regiões úmidas, local que chove muito, embora não deixe na chuva, que eu não deixo as minhas na chuva. Aí vocês escorram toda a água antes de chover, ali vocês, no que vocês percebem que o clima vai estar muito úmido, vocês escorram toda a água. Se vai fazer frio também, escorram toda a água, para que a orquídea também não apodreça. Tudo é uma observação, a gente tem que cuidar. Não pode, mesmo sendo um vasinho de barro que suga umidade e tudo mais, a gente precisa cuidar com a umidade correta. Se a orquídea tem a umidade correta, tá bem presa no vaso, ela vai se enraizar com muita facilidade, ela vai se desenvolver muito bem. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês que são iniciantes aí, ou até alguém que já sabe vai me perguntar, por que, Maria, que tu replantou essa orquídea em pé? Pois é, ela acumula a água aqui dentro quando a gente rega. Vocês podem ver que ela forma esse copinho com água ali dentro. Se eu não assoprar aqui, ou se eu não colocar um papelzinho aqui, o importante é que fique num local bem ventilado também, né? Isso é muito importante. Mas mesmo assim, eu tenho experiência, então eu replanto elas em pezinho assim, algumas que estão em floração. Aí então eu vou lá depois, verifico uma por uma que tá em pezinha. Aí eu vou lá e dou uma soprada para tirar água. Ou então eu simplesmente venho assim, ó, com um papelzinho e deixo absorver essa água. E dali um tempo, uma meia hora, eu venho verificar como que tá. É assim que eu faço. Mas para vocês aí que são iniciantes, eu aconselho a plantar elas tombadinhas, deitadinhas. Eu faço muito isso no meu cultivo. Eu tenho muita orquídea replantada, tanto em vasinho quanto na madeira, bem tombada. Aí quando a gente joga a água aqui de mangueira, para retirar toda a poeira, não vai acumular água aqui nesse miolinho, olha. Ela vai ficar deitada assim, aí a água bate aqui e escorre. Porque se ficar água aqui no miolo, vai dar fungo e bactéria e vai apodrecer esse miolo aqui. Aí o que vai acontecer? Muitas vezes vocês vão acabar perdendo a planta, ou então ela vai atrasar o desenvolvimento dela, que pode acontecer de vir um cakezinho na lateral, porque aí já danificou a roseta foliar dela, aí não nasce mais folha aqui. Tem casos que até nasce, mas é bem difícil. O que vai acontecer é de vir um cakezinho assim, mas gente, atrasa muito o desenvolvimento da planta, então não queiram que isso aconteça, né? Então vocês tomem cuidado. Essas dicas são bem importantes para quem é iniciante aí no cultivo das orquídeas. No início eu não sabia e aconteceu de apodrecer algumas. Então vocês já sabem, plantem de cabecinha para baixo a orquídea de vocês, que é iniciante aí, ou se plantar assim, sequem o miolinho sempre, tá? Molhem as folhinhas para não juntar poeira, para que não dê ácaro. Cuidem com as regas certinhas, tá? Se tiver clareando o vaso e secou bem o esfagno, podem molhar novamente. E assim, ó, e a orquídea estando bem firme no vaso, bem presa assim, e ela vai se enraizar com uma facilidade que vocês vão ver só. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse replante, porque eu achei que ficou muito fofinho. Não esqueçam de deixar o seu like, que ajuda muito o canal. E quem não é inscrito ainda e chegou até o final desse vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que eu for postando aqui no canal. Sempre tem dicas bem valiosas para os iniciantes no cultivo, assim vocês não vão perder as orquídeas de vocês. E eu vou deixar para vocês o passo a passo de como fazer esse vasinho aqui, ó, como fazer esse furinho aqui sem ter a furadeira, ó. Vocês podem fazer furo no lugar que vocês quiserem, sem a furadeira. Eu vou deixar passando aqui na tela final, vocês só cliquem e assistam todo o passo a passo, que é bem legal. Muito obrigada a todos que me assistiram até o final, um beijo e fiquem com Deus!